Olá, sou Marinês Luz, para quem não me conhece, eu sou psicóloga e nesse canal nós falamos sobre assuntos que possam te ajudar a impulsionar a sua vida. O objetivo desse canal é produzir conteúdo focado na retomada, no recomeço pós uma perda significativa. Nós vamos falar, primeiramente, hoje, do luto em relação a uma perda afetiva. Consuelo começou a falar de como enfrentou essa fase do luto e a retomada de sua vida, contando a história do creme Nivea, uma verdadeira história de amor por quem nos deu a vida. Há mais ou menos 5 anos, levei meus pais ao alergista e após a avaliação de sua consulta, o médico, entre as receitas solicitadas, falou: "Sabe qual é o melhor creme para deixar a pele simplesmente hidratada? Bem, para o corpo, Nivea Milk. E para o rosto, o Nivea tradicional, aquele redondinho da latinha azul." Bem, minha mãe, toda vaidosa, disse: "Mas então vou ter que deixar todos os meus outros cremes?" Aí meu pai respondeu: "Então, mulher, mais barato e é bom." Figura, meu paizão. Resumindo, adotamos o Nivea em nossa casa, pois eram 2 pessoas idosas, semi-acamadas. Além do gasto com fraldas e outros, gastávamos muitos potes de cremes. Assim, além da economia, por o Nivea ser o mais barato e muito bom, o resultado era maravilhoso. Infelizmente, eles faleceram no ano passado. Minha mãe, 79 anos, meu pai, 90 anos. Mas não esqueço da enfermagem sempre dizendo: "Como vocês são bem tratados, que pele linda eles têm, Consuelo." Como eles estavam sempre internados e claro que elas sempre davam banho neles, elas me perguntavam: "Mas tu só usa Nivea neles?" Expliquei a elas essa história, então eles passavam para os outros pacientes a indicação do creme Nivea. Agora estou passando essa experiência a vocês, principalmente para quem tem idosos em casa, acamados. Além de ser mais em conta, sugiro o Nivea Milk para a pele seca. Ela é mais fácil de passar. Ah, e é que essa história mexeu comigo. Por isso falei tanto e continuo usando para o rosto só Nivea do potinho azul, o tradicional. Bem, essa história foi contada pela nossa querida Consuelo. Então, tudo começou com a história da Nivea. Foi assim que a gente entrou nesse assunto, né? Como é que é essa história da Nivea? Conta para nós aí toda essa história. Um alergista e chegando lá, o alergista avaliou e tal, e disse que para eles que o melhor creme que existia seria o creme Nivea. Não precisava ter gastos enormes com cremes caros, que o Nivea tinha uma fórmula muito boa para hidratar a pele, para deixar rejuvenescida, né? Aí minha mãe: "Mas eu vou ter que largar os meus cremes", muito vaidosa, né? E o meu pai disse para ela: "Mas ele é bom e barato, olha só", né? Excelente, mas não é nesse sentido que a gente quer conversar. Não tirando o valor do creme, né? Mas a respeito do carinho, da forma, do cuidado que você teve com os seus pais, né? Da preocupação. Como é a tua história? Conta um pouquinho para nós dessa história com os teus pais, até a despedida, que é o nosso tema de hoje. Como foi viver e como está sendo viver esse processo de luto para você? Eu tive uma família muito unida, mas eu tive problemas com a minha mãe na adolescência. Eu vou falar sobre isso porque no final eu quero deixar uma mensagem sobre isso. Foi muitos problemas com a minha mãe, eu era mais com meu pai, mas sempre dei apoio, né? E eu fui criada pelo meu avô e a minha tia. Mas tudo muito pertinho um do outro. A gente morava distância de 5, 6 metros, né? Mas era com meu avô e a minha tia. Passando essa fase, eu sou técnica de enfermagem, trabalho numa policlínica na minha cidade de Laguna, né? Aqui em Santa Catarina. E meus pais começaram a adoecer. Eu tive que sair, pedir uma licença sem vencimento
né, para que eu pudesse vir a cuidar deles. Minha mãe teve câncer de mama, meu pai já tinha câncer de próstata, né? Então, ela teve que fazer essa retirada. Mas nesse mesmo período, eu ainda trabalhava e cuidava deles, que eles ainda caminhavam, na verdade, né? Foi assim. Então, e a minha mãe teve muitas quedas e a gente não sabia o que eram essas quedas. E quando ela fez a retirada da mama, meu pai começou a adoecer, que ele era DPOC também, e depois a gente foi fazer rádio. E ela tinha uma dor nas costas, a gente foi ver a fratura. Resumindo, começou as quedas, ela era diabética e a gente achava que era isso, né? E na verdade não foi nada disso. E o que eu fiz? Saí do meu emprego, pedi a minha licença sem vencimento, fiquei em casa com eles por 5 anos. E eu sempre fui mais apegada com o meu pai, com a minha mãe, não. Mas era a minha mãe, né? Então, eu me propus a cuidar dos dois, por amor. Foi amor mesmo. Quando eu vi a minha mãe doente, tudo que tinha passado, todo o passado, não me interessava mais. Eu só queria cuidar dos dois. Eu me dediquei a minha vida a eles, sem culpa, eu não saía para festas, a minha vida social acabou e eu não queria isso. Eu não queria mais essa vida lá fora, eu queria eles perto de mim. Eu me dediquei totalmente. Eu fechei a minha casa e fui para a casa deles. É bem pertinho, né? Mas eu só fiz o que eles queriam, o que eles gostavam, sabe? E os cuidados que eu tive com eles era sempre estar muito alerta. Minha mãe diabética, vivia sempre olhando os pés, olhando a pele. Então, como a gente chegou no creme Nivea, né? Foi essa a história que chegou até aqui hoje. Mas a gente chegou... então, eu cuidava muito da pele deles. E então, eu tinha medo de ter algum problema maior, porque a mãe teve já aquela ferida varicosa, né? E demora muito. Então, eu tinha sempre muito cuidado com a pele deles. E o idoso, ele precisa muito, mas muito ser hidratado. Não só com cremes, mas com muita água. E isso eu fazia diariamente. Às vezes a gente brigava porque eles não queriam tomar água, principalmente meu pai. Aí os dois discutiam. E foi uma vida assim, ó. O que eu levei em todos esses 5 anos foi uma frase que meu pai me dizia: minha filha, o coração é meu, mas o rosto é do povo. E essa foi a mensagem que eu trouxe até hoje. Mesmo triste, mesmo com todas as dificuldades que eu tive, eu trazia o sorriso no rosto, porque ele me ensinou isso. Sempre mostrou que os cuidados, anos cuidando dos pais, e era um exemplo para nós de amor e dedicação, mostrando as fotos. Em alguns momentos, os dois estavam hospitalizados juntos. Assim, é uma história bem bonita de cuidado e de amor. Como foi para você o momento de partida? Qual foi o sentimento? Como foi esse momento que você soube? Agora eu não tenho mais eles, o momento da partida. Até chegar à partida, Deus me mostrou muitos pontos que eu iria perdê-los, mas eu não conseguia ver. O amor era tanto e que eu tinha, que eu não acreditava, né? Foi assim que eu me sentia. E tudo que eu fazia era para que eles viessem a ficar bem. Eu nunca acreditava que eles iriam falecer. Eu achava isso, né? Então, mas eu sabia de toda a situação deles. Então, eu passava para eles só felicidade, né?
Eu não levava preocupação de jeito maneira. Foram muitas idas e vindas para o hospital, né? E assim, quando chegou no final, os dois ficaram juntos no mesmo hospital, no mesmo quarto. Isso já tinha acontecido nesses 5 anos, né? E só que eu não esperava que os dois fossem juntos em 15 dias. Eu não esperava isso. Eu sabia que eles estavam bastante doentes, né? Ali eles já entraram no paliativo. Eu aprendi a perdoar. E assim ela também aprendeu a perdoar. Eu tenho certeza que no dia da morte dela foi muito, muito difícil para mim, porque eu achei que eu ia ter mais um tempo para que eu pudesse viver coisas que eu não tinha vivido com ela, né? Mas eu sei o que é, eu sei que ela me perdoou e eu aprendi a perdoar também. Essa é a parte mais importante de tudo isso que me aconteceu. Uma das, né? E ela faleceu em julho de 2020, 15 dias após meu pai também faleceu. Ele não ficou sabendo, ela morreu do lado dele e ele não sabia. A gente não deixou ele ver. E como eles estavam com infecção, e sabe que a infecção da febre fica um pouco fora de si, não entendem direito, né? E eu não deixei ele saber até o final, ele morreu sem saber também. Não é que eu fiz porque eu fiz de verdade, de coração, sabe? Eu cuidei dos meus pais, assim como eles cuidaram de mim quando eu era criança, independente de eu morar com meu avô e a minha tia, a gente era muito próximo, sempre um perto do outro. Mas eles cuidaram de mim do jeito deles, né? E o que me movia ali era muita fé em Deus, a frase do meu pai e muito amor por eles. E a gente, querendo ou não, a gente era uma família unida, que ria muito, que brincava muito. Eles me ensinaram muito a não ter preconceito, a amar e a respeitar, né? Então, essa educação, assim, que a gente veio criando, mesmo com os problemas com a minha mãe, que eu era muito revoltada, e no final veio o perdão. Como eu te falei, que foi a parte mais importante dessa trajetória da minha vida. E o luto, ele foi choro, chorei muito. A gente tem que passar pelo luto. A gente tem que chorar. Eu pegava as fotos, eu queria ver, pediam para que eu não visse as fotos. Eu quero ver, eu queria sofrer, para que eu chorasse de uma vez só e lembrasse de tudo. Eu me senti culpada, eu tive as minhas culpas. Então, o que me acalentou nas minhas culpas, Marinês, foi eu me ajoelhar e pedir para Deus me ajudar e me dar força para acalentar essa dor que eu tinha, né? E o que eu comecei a fazer nos 2 primeiros meses para me ajudar, né? Meus pais, a gente mora no interior, de frente para uma lagoa muito bonita, e meu pai sempre gostou de plantas, minha mãe também. Então eu mexia com a terra. Eu não tinha voltado para o meu trabalho ainda. Eu começava a cuidar das plantas dos meus pais, eu cuidava das relíquias dele, que ele gostava muito de coisas antigas. Aí eu comecei a pintar elas, a passar o verniz, a plantar. Eu comecei a procurar a natureza que eu já amava e eu me sentia feliz como se eles estivessem ali. Também eu arrumava a casa como se eles fossem voltar, sabe? E eu comecei a me sentir um pouco doida com isso. Outra coisa muito séria que aconteceu, e que depois eu descobri que é normal, né? Eu vou falar, eu tinha vergonha de falar sobre esse assunto. Eu queria ir até o cemitério, tirar eles de lá e embalsamar. Eu tive isso no meu luto. Eu chorava desesperada. Então,
Quando passou um tempo, eu voltei a trabalhar. Eu não era mais a Consuelo criativa, a Consuelo com vontade de ajudar os meus colegas de trabalho. Eu fazia o que tinha para fazer e deu. Nada mais era bom para mim, nada era mais bonito. Eu ia para o meu trabalho, eu chegava em casa, olha o que eu fazia. Eu tomava banho, me arrumava e pedia para Deus me levar, que eu queria encontrar os meus pais. Eu não abria a casa. A frase que o meu pai me ensinou, o coração é teu e o sorriso é dos outros, as pessoas não desconfiavam disso, ninguém desconfiava que eu fazia isso, que eu me ajoelhava na minha cama, né, na beirada da cama e pedia, Deus me leva, estou pronta para ir. Eu que tinha medo da morte, eu não tive mais, eu queria encontrá-los. Então, só que ninguém sabia disso, porque eu sorria. Eu não tinha mais objetivo na vida, mais nada. E depois, eu senti raiva de Deus. Eu brigava com Deus, por que ele fez isso levar em 15 dias? Eu sabia que eles estavam doentes. Então, eu tive essas fases muito, muito doidas, sabe? A raiva foi muito grande. E depois, veio um esquecimento. Eu comecei a esquecer. Às vezes, de repente, até aqui eu posso esquecer palavras. Eu comecei esquecendo palavras. Teve 2 episódios em que até hoje eu não lembro o que aconteceu, Marinês. Isso foi todo um luto, tá? Eu fui para uma cidade, eu fui bater em outra cidade, que eu não sei até hoje como. E eu achei que eu comecei a esquecer onde eu colocava as coisas da minha casa. E como foi depois que você buscou ajuda e o que você sugere para as pessoas? Até que momento que elas devem aguentar sozinha e quando não aguentar sozinha? Qual é o momento de buscar essa ajuda no seu ponto de vista? E qual a diferença que essa ajuda fez na tua vida depois que você buscou esse recurso? Eu busquei essa ajuda quando eu comecei a ter esquecimentos e o choro não parava. Esse choro não ia embora. Esse choro estava me incomodando. E a culpa também. Quando eu vi que o esquecimento estava demais, com certeza no luto tu vai ter um ponto forte que vai te levar a pensar, eu preciso de terapia. E o meu ponto mais que eu achei que eu deveria procurar foi o esquecimento, né? E o choro que não ia embora. Ele não ia embora de forma nenhuma. Eu não podia ver pessoas que eu chorava muito. Eu acho que cada um é diferente do outro, de repente, né? Mas a gente consegue saber qual é o momento. A gente consegue. E aí depois que você buscou essa ajuda, que você conseguiu retomar a tua vida e ter uma vida mais saudável e tranquila. Eu comecei aí periodicamente nessa terapia. Eu faço uso de medicação, sabe? Mas vai diminuir essa medicação, com certeza. E eu comecei a ver, eu comecei a procurar Deus mais, procurar muito Deus. Eu me ajoelhava todo dia na nossa igreja, Santo Antônio dos Anjos. Uma dúvida que as pessoas sempre falam e que eu percebo é o que dizer na hora que alguém perde alguém, né? Que as pessoas não sabem o que falar. O que ajuda e o que atrapalha nesse momento que você está ali em intensa dor? Você gostaria de falar sobre isso? Nesse momento, para mim, infelizmente, a gente está num tempo de pandemia, não pode ter abraços e tal. Agora que está reiniciando tudo isso, né? Eles morreram numa época de pandemia, né? Mas o que eu acho nesse momento é não falar nada. Para mim. Era melhor chegar e me dar um abraço. Eu nunca fui adepta ao abraço. Eu sou meio fechada, sabe? Assim, o meu carinho, o meu amor não é de beijo e abraço, mas sim de estar cuidando, de estar olhando, sabe? Mas naquele momento, o que tu precisa é de um abraço, não diz mais nada, porque não tem palavra. Não existe palavra. Não tem, não... Por tudo que eles me diziam ali, eu nem escutava o que eles me diziam, sabe?
Mas o que me confortava é que eu via pessoas que eu gostava e estavam ali. Isso, eu disse que bom eles vieram, sabe? Então, a importância de realmente marcar a presença. A pessoa ir e só se colocar ali, ó, eu estou com você, pronto, né? Já Sem basta. falar, já basta esse carinho. Interessante, Justamente. né? Às vezes as pessoas, na ânsia de querer ajudar, falam tanta coisa, né? E aí colocam Deus no meio e a pessoa fica mais revoltada ainda porque ela está em sofrimento, né? É porque muitas vezes aquele sofrimento tu tá chateada com Deus, como eu estava. Mesmo acreditando nele, mas eu brigava com ele sozinha em casa. Então tu não quer ouvir nada. No meu caso, eu não queria ouvir nada, sabe? Exatamente. A gente está colocando aqui como foi para Consuelo. Não quer dizer que isso vai ser Sim, igual para todo mundo. Então, justamente. está colocando aqui um caso real de alguém que se dispôs a falar para a gente como ela sentiu e como ela enfrentou. Consuelo, e como foi essa retomada da tua vida a partir do momento que você se viu sozinha, que você tinha certeza que eles não voltariam, você não iria lá resgatá-lo, né, para embalsamar, como você falou? Quando você teve essa consciência, como foi essa retomada? Como você chegou nesse nível de querer falar para nós todo esse aprendizado aí dessa vivência dolorosa? Quando eu comecei a ver as minhas colegas de trabalho, que também não tinham um pai ou a mãe, quando eu olhava para a foto dos meus pais, que está na parede enorme junto comigo, e eu dizia, eles também perderam os pais, e eles foram construindo a vida deles. Meu pai falava da morte supernatural. Então, eu comecei com toda essa minha terapia que eu precisei com os médicos, a terapia espiritual, mas essa experiência que os meus pais me passaram, porque eles eram muito fortes, eles me davam muita força, eles eram alegres, eles eram felizes. E eu comecei a pensar, mas o meu pai e a minha mãe também perderam. E eles perderam em circunstâncias muito difíceis, em épocas difíceis, onde não tinha dinheiro, onde não tinha nada. E os meus pais, eles, graças a Deus, né, não são todos, a gente queria que fosse todos, tiveram um conforto na hora da despedida. E eu comecei a ver de outra forma como eles se foram. Eu comecei a aceitar. Eu comecei a aceitar que a vida é assim e que eu tenho um propósito aqui. Se eu estou aqui é porque eu não posso ficar pedindo para morrer, né? E eu tenho que ajudar mais pessoas. O meu trabalho é uma ajuda, assim como a tua, né? A gente é profissional de saúde, mas eu naquele momento eu não era profissional de saúde, eu era apenas um ser humano, um ser humano que estava vivenciando uma tristeza muito grande, mas com um sorriso no rosto, não deixava ninguém desanimar perto de mim. Quando eu tinha a minha dor, eu sempre fui assim, né? Vamos supor que tu me convida para passear e eu não tô bem, eu não vou. Porque eu não vou ser uma boa companhia para ti. Então eu já digo, não, eu não vou. Aí a pessoa me força, não, eu não vou ser boa companhia. Então, era assim que eu fazia. A minha dor eu ficava calada para mim, eu nem saía. Então, eu agia dessa forma. Mas o que eu fiquei pensando mesmo era assim, ó, todo mundo já perdeu. Eu estou me vitimizando demais, mas me vitimizando para mim, não para os outros, sabe? Eu me vitimizava para mim, porque não pode. Eu disse, não, eu não posso fazer isso comigo. Meu pai perdeu os pais, minha mãe, e eles tocaram a vida para frente, então é isso que eu tenho que fazer. Hoje ficou a saudade, né? Muita saudade. E hoje eu já vejo as fotos e os vídeos com mais alegria dos momentos que vivemos, das coisas boas. E hoje eu já estou na aceitação. Faz 1 ano e 3 meses eu estou na aceitação. Perfeito. Consuelo, gostaria de deixar uma mensagem para nós, para todos que estão te ouvindo, que de repente passaram pelo mesmo processo ou que estão vivenciando essa fase agora? Que viva o luto, não corra dele, que as pessoas deixem a chorar. Tem que chorar muito, muito. Eu chorei muito.
chorem bastante, porque alivia o coração, né? E preste muita atenção em coisas que nunca aconteceu, porque às vezes é um ponto da depressão, para procurar ajuda. E uma coisa que eu quero deixar também, que cuide muito, muito dos seus pais com muito carinho. Tudo que eles pedir, façam. Não dá para levar para tomar um banho no mar porque ele está na cadeira de roda. Dá sim. Dá para levar para tomar um banho de mar, dá para ver a lua, dá para ver o sol, dá para ver a flor nascendo. E assim, perdoa o pai e a mãe, perdoa, cuida com muito carinho, porque depois de nunca mais. Eles é que nos trouxeram para esse mundo, eles que nos deram a vida, então não tem por que tu não cuidar do teu pai e da tua mãe. Eles são as coisas mais, sabe? E a última coisa que eu gostaria de pedir para os filhos que têm mágoa dos pais, por 1000 motivos, né? Não leve essa mágoa para a vida toda. Cheguem perto dos seus pais, tentam entender, dá um abraço, diz que te ama. Gente, os filhos têm que chegar muito, muito perto do pai e da mãe, porque na hora da morte não tem coisa pior do mundo que ficar sem pai e sem mãe.